Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre a possibilidade de vacinação em crianças contra a Covid-19. Bom, essa é uma faixa etária que tem menos riscos de desenvolver complicações por causa da doença. Esse público pode entrar nas campanhas de imunização? A doutora Lilian Cristina Moreira, que é pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Lilian, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Igualmente, um prazer estar aqui e a gente poder trocar informações sobre esse tema tão relevante. Muito se fala sobre riscos que a vacina pode causar às crianças, aos mais jovens, mas isso não passa de fake news, não é verdade? Com certeza, riscos à vacinação tem que ser um pensamento assim totalmente descartado, né? O risco, gente, é o risco de contrair essa doença, que é uma doença de uma evolução muito aleatória. Ela vai desde casos totalmente assintomáticos ou sintomas muito leves, como se fosse um resfriado, até casos gravíssimos, onde a pessoa precisa ser internada numa UTI, precisa ser entubada e pode ir a óbito, como a gente está percebendo aqui no nosso país e mundialmente. Então, não há por que a gente pensar que a vacina vai gerar riscos às pessoas. Óbvio que qualquer vacina pode, qualquer uma das que já existem e que existirão, pode provocar reações adversas. Isso é possível. Mas risco, em termos de colocar alguma situação mais perigosa ou mais perigosa do que a própria Covid, não há esse risco. Porque ainda não foi liberado para crianças e adolescentes o uso da vacina contra a Covid-19. Não foi liberado em ainda nenhum local do mundo, porque não há estudos suficientes que comprovem, em primeiro lugar, a soroconversão, quer dizer, se a criança, ao ser vacinada, vai conseguir criar uma imunidade suficiente contra a Covid-19 e nem estudos de segurança. E por que não há? Porque ainda não foi direcionado um volume grande de estudos a esse público, exatamente pelo motivo que você se referiu. Porque é um público, né? As crianças e adolescentes é um grupo, é uma faixa etária que contrai menos a doença e quando contrai é de forma assintomática ou sintomática leve. É claro que algumas crianças desenvolvem quadros graves, isso não é impossível. Também já aconteceram alguns óbitos em crianças e adolescentes, mas realmente é muito raro. Mas assim, não há nenhum estudo científico consistente que respalde a liberação do uso da vacina para crianças e adolescentes por nenhuma agência regulatória no mundo, até o dia de hoje, né? Isso pode mudar, e pode mudar inclusive até nesse ano ainda, de 2021. A gente só tem que esperar um pouquinho. Isso vai depender o quê? Dos estudos que estão sendo feitos em relação a essa abrangência da imunização, da criação de anticorpos nesse público. Exatamente. Porque, em primeiro lugar, qual é o objetivo da vacina? A vacina é criada para imunizar a pessoa contra aquela doença. Se a gente não consegue uma resposta imunizante adequada, suficiente, essa vacina acaba não indo adiante. E também tem a questão dos efeitos adversos ou efeitos colaterais. Então, é digamos, uma equação que tem que fazer com que a vacina seja segura, que não leve a nenhum efeito adverso pior ou mais complicado, etc. E, ao mesmo tempo, seja uma vacina com capacidade imunizante e imunizante por um prazo o mais prolongado possível. Mas, assim, acabou que, pelo perfil da Covid, né, de atingir de forma mais letal, né, os idosos, né, as pessoas adultas, os idosos, especialmente os com comorbidades também, o foco dos estudos foi na faixa etária de 18 anos para cima, pegando inclusive a faixa de idosos acima de 60 anos, né? E algumas vacinas, né? Alguns estudos só pegaram idosos até 65 anos, outras pegaram idosos até com 70 e poucos, 80 e poucos, 90 anos. Mas o fato é que os primeiros estudos que resultaram numa percepção de que a vacina é segura e pode ser comercializada e aplicada, né, como já vem sendo aplicada em dezenas de países, inclusive aqui no Brasil, são estudos que foram feitos nesse grupo, acima de 18 anos. Em relação às crianças, já se iniciaram alguns estudos, mas ainda não são conclusivos, né? Então, vai demandar um pouquinho mais de tempo para a gente poder ter essas respostas. E quando tiver,
Eu creio que a vacinação nas crianças contra a Covid-19 vai ser liberada, com certeza. Eu não acredito que esse grupo nunca venha a ser contemplado. Eu acho que ele virá a ser contemplado, mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho os estudos de segurança A e gente tem neste eficácia. momento, sim, a gente tem neste momento a informação de que os jovens, apesar de não estarem sendo imunizados ou que não vão desenvolver provavelmente casos mais graves da doença, ainda são transmissores da Covid, né? Então, como é que fica essa relação Sim. hoje entre as pessoas que estão sendo imunizadas e esse público que, com a possibilidade de volta às aulas presenciais, pode se tornar, aí, digamos, vetores de transmissão da doença? Isso é um fato, isso é verdade, né? Muitos estudos já demonstram que as pessoas que são pouco sintomáticas ou as pessoas assintomáticas, elas expelem menos vírus. Então, elas têm uma capacidade um pouco menor de transmissão. Mas isso não quer dizer que elas não transmitam. Então, de fato, as crianças e adolescentes podem continuar como tipo um reservatório da doença e terem, digamos, uma capacidade de transmissibilidade. Mas, assim, na medida em que são menos sintomáticas, os estudos demonstram que elas também são menos transmissoras, né? Mas o fato é que, assim, enquanto a gente não tiver um contingente razoável de população imunizada, e eu diria em torno, né, de 70% da população de um grupo, né? Vamos falar de um país, né? Em torno de 70% da população de um país imunizada, quer dizer, vacinada contra a doença, a gente ainda não vai ter aquela chamada imunidade de rebanho, onde, pelo fato da maioria da população não contrair a doença, ela não contraindo, ela não vai ter, digamos, a pessoa que não contrai, digamos, 70% não está imunizada contra a doença. Mesmo que algumas outras pessoas, né, que possam estar vulneráveis à doença, contraiam a doença, ela não vai ter para quem transmitir, já que todo o entorno dela está imunizado. Então, não há uma propagação daquela doença. Aquela doença começa e termina naquela única pessoa e não se propaga como vem acontecendo, entendeu? Então, isso já é uma segurança para a gente. O ponto principal, na minha opinião, é acelerar o mais rápido possível, né, a distribuição das vacinas para que os órgãos públicos, né, as secretarias municipais, estaduais de saúde, vacinem as pessoas. A gente tem uma estrutura no Brasil muito boa, né, a despeito de todo o sucateamento, da falta de verbas, a gente ainda tem uma estrutura e profissionais muito qualificados. Eu falo porque eu trabalho aqui na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e a gente percebe que a gente tem uma estrutura muito boa para lidar com imunização. Então, se a gente estivesse num cenário onde tivéssemos um quantitativo maior de vacinas disponíveis, a velocidade da vacinação seria muito mais acelerada. E é o que a gente quer, é o que a gente precisa para voltar à paz, né, nos nossos lares, para a gente voltar a ter paz para poder sair de casa, para conviver com as pessoas, paz para voltar a trabalhar e a produzir, porque não há como a gente ter uma retomada das atividades laborativas, econômicas, de forma plena, se a gente não tiver um quantitativo grande de pessoas imunizadas. Então, assim, ainda que no momento a gente não tenha estudos para liberar vacina para crianças e adolescentes, a gente já tem para liberar para as pessoas acima de 18 anos. Se hoje no Brasil a gente tivesse 100% das pessoas acima de 18 anos vacinadas, a gente já estaria nesse momento, nesse estado. Entende? Então, assim, o foco agora é a gente não ficar. Eu entendo, eu sou mãe também, embora meus filhos já sejam adultos, mas eu entendo a aflição de pais e mães, né, em relação às crianças. Mas agora a gente tem que entender que o momento de hoje é que a gente não tem estudos, não vai haver liberação agora, nesse momento, para vacinar crianças. Mas se a gente conseguir vacinar um grande contingente da população o mais rápido possível, a gente vai ter como um efeito, digamos, colateral dessa vacinação massiva, a proteção das crianças. Então, isso é que eu acho que é uma mensagem importante para as pessoas. Por isso, a responsabilidade de cada um, de quando chegar a seu momento, a sua época, no calendário respectivo de cada estado, porque cada um tem uma característica, buscar os postos de saúde para ser vacinado. Há uma chance também de que, quem sabe, daqui a alguns meses ou poucos anos,
a Covid se torne uma doença endêmica, como é a gripe, por exemplo, a gripe comum hoje, e aí realmente não haja necessidade de vacinar as crianças em nenhum momento? Olha, a possibilidade da Covid se tornar uma doença endêmica de fato existe. A gente ainda não tem, digamos, uma consistência de estudos e até temporalmente, né, um conhecimento da doença para a gente poder afirmar isso, mas a gente pode afirmar que essa possibilidade é real. É possível que as crianças sejam um grupo que nunca haja necessidade de ser vacinado? É possível. Eu acho menos provável, mas eu acho que seja possível. A questão dos critérios para imunização, a gente tem que entender que são critérios que são vivos, né, que são voláteis, né? A medicina muitas vezes é feita de verdades absolutas, mas que são temporárias, né? Então, uma coisa que é verdade absoluta hoje, mês que vem possa ser que não seja, porque é uma verdade absoluta com o que a gente sabe até hoje. Mas amanhã pode aparecer uma novidade, a gente ter que se adequar, porque o pensamento científico, ele não pode ter pudor, não pode ter vergonha de mudar, né? Ele tem que buscar seguir as evidências do que se apresenta. A gente não pode ter apego a um achado, a uma descoberta e achar que aquilo vai ser para sempre. Não, não é. Então a gente tem que ter sempre essa mente assim aberta para perceber, para ouvir, para entender e ter uma compreensão nova, porque a vida é dinâmica, né? E as doenças são dinâmicas, os vírus são dinâmicos. Então, se a gente for pensar no Programa Nacional de Imunização, né, a vacinação contra determinadas doenças atendia um determinado calendário numa década. De repente, 2 ou 3 anos depois, mudava. Uma vacina que a gente imunizava com 3 doses, a gente passa a imunizar com só 2, ou uma vacina que a gente imunizava com 2 ou 3, a gente precisa de uma 4ª dose, e por aí vai. Então, na Covid-19, é muito prematuro eu falar que o público infantil ou da infância e da adolescência não será contemplado porque não haverá necessidade. Mas isso é uma possibilidade. Possa ser que a gente chegue a essa conclusão e que o foco da vacinação seja para os acima de 18 anos. Mas possa ser que não. Então, a gente tem que ter sempre em mente que tudo pode mudar, né? Doutora, a gente está com a perspectiva de que as aulas presenciais retornem agora em fevereiro, ou em alguns lugares, em algumas administrações, em março. Isso pode, provavelmente, agravar o número de casos de Covid no Brasil. Quais são os cuidados que os pais devem tomar, especialmente com aquelas crianças menores, que às vezes não vão seguir exatamente as recomendações que os pais vão dar quando elas estiverem no ambiente escolar? Sim, isso é verdade, é uma preocupação, mas a gente tem que entender que o que leva mais à disseminação da doença são essas aglomerações em festas, em bares, em ambientes fechados. Esse tipo de aglomeração, de fato, é o que acaba levando a uma maior disseminação da doença. O papel da escola, né, em termos de aglomeração, está sendo assim muito questionado, no sentido de que, de fato, existe, né? As crianças vão estar num ambiente, um número maior de crianças, num ambiente que pode estar mais aberto, com as janelas abertas e tudo, mas de fato existe o risco, até porque existem adultos cuidando dessas crianças. Então não é apenas uma reunião de crianças, né? Uma reunião de crianças, mas que envolve um contingente enorme de adultos ali para dar suporte a essas crianças. O que os pais e mães, né, o que eu tenho orientado muito aos pais e mães fazerem, primeiro avaliar a sua própria condição, a condição da criança e da família. Porque se existe uma criança, né, que tem uma condição de vida onde ela mora num local, ou mora numa casa, num espaço, onde ela está confortável ali, onde ela está mantendo a sua saúde mental, ela não está tendo uma necessidade maior ou tendo alguma alteração de comportamento ou problemas psicoemocionais por conta do isolamento social. E ela está, digamos, reagiu muito bem em 2020 às aulas online. A mãe ou o pai podem estar trabalhando online, aí podem estar em casa dando suporte. Essa criança é uma criança que estaria elegível a manter, a dar continuidade às aulas online, porque eu sei que a maioria das escolas, né, se não todas, estão oferecendo essa possibilidade, né? As aulas presenciais e as aulas online, né? Tipo um esquema híbrido. Então, se essa criança está bem, está confortável, a família também, e existe a possibilidade de manter a aula online, eu recomendaria manter a aula online até que
a nossa taxa de transmissibilidade caia para menor do que 1. Porque nesse momento a gente, de fato, está numa curva ascendente de transmissão, isso é inegável. Não seria um momento favorável para voltar a nenhuma atividade. Mas o fato é que os governos basicamente liberaram quase que tudo, né? Algumas cidades têm um sistema mais fechado, outras não. Mas a gente sabe que a grande maioria está com todas as atividades quase que praticamente normalizadas. Então, assim, quando essa taxa de transmissibilidade caísse para menos do que 1, aí a gente estaria numa posição mais confortável para, de fato, liberar as crianças. Mas, por outro lado, né, eu estou falando de uma situação boa, né, ou ideal, talvez, nessa condição de pandemia. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das crianças, né, que tenham internet de qualidade em casa, que tenham acesso a computador, que tenham um adulto saudável, né, que não seja grupo de risco, disponível para cuidar. Isso não é a realidade da maioria. Então, para a maioria das crianças, a realidade é: os pais não vão estar em casa porque têm que trabalhar, as crianças moram em apartamentos ou em espaços pequenos, já estão sofrendo as consequências da pandemia, né, já estão apresentando sinais, muitas vezes, né, de ansiedade, irritabilidade, depressão, e estão querendo e precisando, inclusive, voltar à escola. Uma supervisão rigorosa, né, para que os professores orientem as crianças a se manterem com máscaras, para manter aquele distanciamento de pelo menos 1,5 m a 2, para não trocarem material escolar entre eles, não dá para ficar emprestando a borracha para um amigo, ou pegar o papel do outro, né? Certas dinâmicas vão ter que ser adequadas. Então, o conselho que eu dou para pai e mãe é: veja a sua situação dentro de casa. Se, de fato, for melhor para a família e para o seu filho voltar às aulas, volte às aulas presenciais, sim, e oferecendo à criança todas as condições, orientando, conversando, explicando, e indo antes à escola e observando o ambiente escolar, conversando com o diretor, com o professor, com as pessoas responsáveis, para exigir da escola as condições de segurança que essa criança merece. Então, seria essa a minha mensagem, tá, em relação à questão da volta às aulas para pais e mães. Do ponto de vista sanitário, a senhora acredita que os órgãos públicos hoje estão fazendo aquilo que é possível para garantir o mínimo de segurança para que essas crianças possam voltar às aulas e não ofereçam também o risco de transmissão dentro de casa? Olha, eu gostaria de dizer que sim, eu gostaria de crer que sim, né? Mas em muitas escolas, a gente sabe, pelo interior do país, e não precisa ir muito longe, pelo interior de São Paulo, pelo interior do Rio de Janeiro, a gente sabe que muitas escolas sequer têm um refeitório que atende às condições mínimas de higiene, sequer tem quantas vezes banheiros, né, e sabão, sabonete disponível, sabonete líquido nos banheiros, papel toalha para a criança secar a mão. Então, assim, independente da Covid, já não existia uma condição primária de uma condição sanitária primária, né, ideal para oferecer para essas crianças, né? Eu acho que, assim, se a gente já tivesse vindo com esse mínimo, né, como se fosse assim, o mínimo necessário para uma higiene normal, né, sem ser frente a uma situação de pandemia, a gente já estaria numa posição muito mais confortável. Mas a realidade é que no sistema público do país, principalmente, eu acredito que talvez em algumas escolas particulares, isso não tenha, já não existe, já não existia antes da pandemia. Então, é a gente correr atrás de um prejuízo e fazer com que aquilo seja assim otimizado ao máximo para fazer frente à pandemia. Então, sinceramente, eu não acredito que todas as escolas vão ter. Eu acho que um percentual grande de escolas não vai oferecer a segurança necessária para as nossas crianças, e isso é preocupante, é ruim, não só por conta da Covid, mas porque toda criança tem direito a condições mínimas, né, de higiene, de limpeza, condições sanitárias que favoreçam a saúde dela. Bom, doutora Lilian, eu quero agradecer a senhora pela participação aqui no Conversa Pública, pela conversa muito esclarecedora nesse sentido. Muito obrigado por sua participação. De nada, foi um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa de falar nesse assunto tão importante. Bom, com isso, a Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, agradecendo também a sua audiência em casa. Grande abraço, até a próxima edição.